Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, urgente, hein? A votação para o impeachment do presidente Augusto Melo foi suspensa. Foi uma confusão, eu vou te contar tudo nesse vídeo, mas o cenário não é positivo para o presidente. Eu vou te explicar por quê. Agora tem uma nova data para uma nova reunião acontecer. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Bom, pessoal, no Parque São Jorge, como todos imaginavam, um clima tenso, ambiente hostil, muita confusão, presença dos torcedores ameaçando invadir o clube, inclusive, no caso do impeachment efetivado do presidente Augusto Melo. Uma confusão também dentro do plenário, né, entre o presidente do clube, Augusto Melo, e o presidente do conselho, Romeu Tuma Júnior, quase indo às vias de fato, os dois tendo que ser separados ali no meio, por conta de uma tentativa do Romeu Tuma em acelerar o processo, e aí opositores de um lado, pessoas da situação de outro, aquela confusão para acontecer ou não a votação, 5 horas e meia, até que se decidiu para uma votação para saber se teria a votação. É isso mesmo, é uma votação de admissibilidade, que eles chamam. É tipo assim, você pega lá os conselheiros, alguns já tinham ido embora, dos 300 potenciais votantes, apenas 240 votaram. São 200 trienais e 100 vitalícios, né? Eu não sei exemplificar desses 240 quais eram, né, os trienais e os vitalícios, mas alguns vitalícios foram embora, inclusive, pela idade, né? Pessoas mais velhas, enfim, porque a reunião se estendeu muito, isso já passava das 10 da noite, quando aconteceu essa primeira votação, que foi o seguinte, para explicar para vocês. Eles pegaram os conselheiros ali e fizeram uma votação para saber se deveria acontecer a votação do impeachment. Foi isso que aconteceu. Isso aconteceu também, segundo o Rodrigo Vessoni, né, que é sempre muito bem informado do Corinthians, em 2018, eu não lembrava disso, ele lembrou, com o Roberto de Andrade. O Roberto de Andrade também teve uma votação para saber se iria rolar o processo de impeachment do Roberto de Andrade. E ele morreu na casca, porque nessa votação prévia, né, de admissibilidade, os conselheiros entenderam que não. E aí já não teve a votação do impeachment do Roberto de Andrade. Nesse caso, o que aconteceu foi o contrário. A maioria dos conselheiros presentes votou por sim, que o processo de impeachment deveria acontecer. 126 votos a 114. Apertado, hein? Apertado. Diferença aí de 12 votos para que tenha o processo de impeachment. Por que eu digo que o cenário não é bom? Porque se a maioria votou para que ocorresse o processo de impeachment, o que vocês imaginam? Qual é a equação óbvia disso tudo? Dificilmente o cara que votou a favor de que tem que haver o processo de impeachment vai votar contra o impeachment do Augusto Melo na votação efetiva que irá acontecer. Então, se a maioria já votou que tem que ter o processo de impeachment, a maioria provavelmente, é uma tendência, eu não tenho como saber, mas eu estou trabalhando com a lógica, a maioria vai votar pelo impeachment do presidente. Agora, o presidente Augusto Melo tem um tempo para tentar reverter a situação. Depois dessas 5 horas e meia, e dessa prévia votação de que, ok, vai ter que ter a votação, essa votação iria acontecer na noite dessa segunda-feira. Mas o que acontece? A Polícia Militar já tinha informado que não conseguiria dar a segurança para todos os envolvidos durante muito mais tempo. A Polícia Militar já estava lá havia muitas horas e eles estavam garantindo a segurança até 11h30, meia-noite. Como a tendência é que a votação se estendesse pela madrugada e poderia ter um resultado do impeachment do presidente causando uma manifestação muito forte entre os torcedores, o Romeu Tuma Júnior decidiu por suspender a votação e adiar para outro dia. Por conta do adiantado da hora, muitas pessoas estavam cansadas, com fome, alguns conselheiros no meio da votação foram na pizzaria do Parque São Jorge para poder comer, porque, enfim, estava há muito tempo ali, né? As pessoas estavam cansadas já, os climas, os ânimos exaltados e tudo mais. Por conta do adiantado da hora e por conta da falta de segurança, eles decidiram adiar a votação. Cara, um tumulto, depois a saída dos conselheiros ali, com os torcedores abordando os carros, cara, uma confusão que assim, pra quê? Eu fico me perguntando. Pra quê nesse momento? Não tem a conclusão dos inquéritos, não tem nenhuma comprovação de irregularidade do presidente. Qual o sentido disso nesse momento?
É impressionante o que acontece no Corinthians. E agora, como eu disse, o presidente Augusto Melo ele precisa de um tempo para reverter esses votos que foram a favor do processo de impeachment, porque assim, cara, pode ser que algum cara ali entenda que não, vamos realizar esse processo de impeachment hoje para resolver já hoje, e ele entenda como não, que não deva afastar o Augusto. Mas vocês entendam que é contraditório, né? Porque se o cara não quer o impeachment, ele já vota pelo não. Ó, não tem que ter o processo, acaba aqui agora. Como a maioria votou pelo sim, de que tem que haver o processo, eu imagino que a maioria vai votar pelo impeachment do presidente. Então o cenário não é bom, ele vai ter que reverter esses votos, se ele conseguir, mas ele na saída deu entrevista para os canais aí, aliás, parabéns para a galera aí, Identidade Corintiana, Meu Timão, Alambrado Alvinegro, dos que eu vi, tá? Deve ter muito mais gente que acompanhou, e eu tava ligado em todos aqui, né, acompanhando a cobertura, muito legal o que a rapaziada fez, além dos meus colegas aí da Rádio Bandeirantes, o Pedro Ramiro, incansável lá, o Bruno Cassucci do GE, galera abastecendo a gente de muitas informações. Gosto de dar o crédito porque é uma galera que trabalha na linha de frente, eu sei que não é fácil. Ainda mais nesse ambiente complicado lá, né, que, enfim, né, a gente preza pela segurança do jornalista também, né, nesse momento sobra para todo mundo. Mas assim, a bronca da torcida não era com a imprensa, né? Era com os conselheiros que estavam fazendo essa pataquada toda. E aí o que aconteceu? O presidente saiu e disparou contra o Romeu Tuma Júnior. Disparou. Falou que é inadmissível o Corinthians ter um presidente do conselho como o Romeu Tuma Júnior, que advoga em causa própria, que só pensa nele e que é visivelmente parcial, segundo o presidente Augusto Melo, e que ele precisa ser destituído do cargo e que, segundo o presidente, abre aspas, meus advogados irão trabalhar nisso, fecha aspas. Então, o Augusto Melo, pelo menos nessa afirmação, nessa ameaça, digamos assim, ele declara que vai em busca da destituição do Romeu Tuma Júnior de presidente do Conselho. Não sei se ele tem base legal para conseguir isso. Os advogados do Augusto tentaram mais uma vez uma liminar para derrubar a sessão antes dela acontecer, e diferentemente do que ele conseguiu lá em dezembro, dessa vez isso não rolou. Então, assim, em princípio, não está confirmado ainda, mas em princípio essa nova votação, essa votação efetiva do impeachment, deve acontecer na próxima segunda-feira, dia 27. Então, até lá, o Augusto ou reverte esses votos que foram a favor do processo de impeachment, ou ele tenta tirar realmente o Tuma para, enfim, gerar algum sentido de defesa dele, ou o inquérito é concluído com alguma inocência e isso ajuda ele no processo, sei lá. O Augusto vai ter que fazer alguma coisa, senão, ao que tudo indica, né, por tudo que a gente está acompanhando, ele será destituído do cargo nessa próxima votação. Que loucura, gente. Olha que coisa que acontece no Corinthians. Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto, faça a sua inscrição no canal do Cereto, deixe o seu like, pra gente é muito importante que você deixe o seu like, se você estiver gostando dos vídeos, estiver gostando do canal, estiver gostando do conteúdo, né? Faça o seu comentário, eu leio todos os comentários aqui no canal do Cereto, hoje fora de casa, mas é importante deixar um registro, porque afinal de contas é um dia importante para o Esporte Clube Corinthians Paulista. Nesse momento que você está me escutando, acontece no Parque São Jorge a votação do impeachment do presidente Augusto Melo. A primeira chamada para o Conselho Deliberativo às 18 horas, a segunda chamada às 19 horas e deve demorar bastante, isso se não houver nenhuma questão jurídica impedindo a votação, como houve no último dia 2 de dezembro, a última vez que o impeachment era para ter sido votado e acabou não sendo votado por causa de uma liminar na justiça obtida pelo presidente Augusto Melo. Então acontece o seguinte, a votação do impeachment foi convocada pelo presidente do Conselho Deliberativo, o Romeu Tuma Júnior, por conta do caso da Vaidbet, né, que está sendo investigado na polícia. O caso da Vaidbet ainda está sendo investigado na polícia, quem recebeu comissão, quem não recebeu, quem foi o laranja na história, se o dinheiro foi desviado ou não foi desviado, aquela história toda que você
corintiano já conhece tão bem, mas que não tem nenhuma prova ainda contra ninguém. Esta é que é a verdade. Não existe nenhuma prova ainda contra ninguém, porque o caso ainda está sendo investigado na polícia. O caso ainda não foi concluído na investigação policial. Mesmo assim, haverá a votação do impeachment, porque esta votação do impeachment é uma votação política. Os conselheiros do Corinthians querem derrubar o Augusto Melo, querem tirar o Augusto Melo da presidência corintiana. Resta saber se isso de fato vai acontecer depois da votação. Se a maioria simples do conselho decidir pela saída do Augusto Melo, ele será então impedido de exercer a função de presidente corintiano. Será automaticamente afastado da presidência do Corinthians se o Conselho Deliberativo decidir pelo seu afastamento no dia de hoje, na votação de hoje. Mas aí é apenas o primeiro passo, porque o segundo passo é o seguinte: se o Augusto Melo for afastado no dia de hoje, o Osmar Stabile, que é o vice-presidente, assume de maneira interina, até que o Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, faça a convocação da Assembleia de Sócios do Corinthians. A Assembleia de Sócios do Corinthians é que vai definir, no final das contas, se de fato o Augusto Melo será efetivamente afastado ou não. Se os sócios definirem pelo afastamento, aí sim, efetivamente, o presidente do Corinthians estará fora do Esporte Clube Corinthians Paulista. Caso contrário, ele vai retornar à presidência corintiana. Então, o primeiro passo é a votação do conselho, mas o passo mais importante depois será a votação dos sócios do Corinthians, da Assembleia de Sócios do Corinthians. Muito bem, vamos aguardar então os acontecimentos. Fica a expectativa de como ficará, portanto, o resto, né, dos demais, os jogadores do Corinthians. O Corinthians que está numa excelente fase, vem de 11 vitórias seguidas, 9 pelo Campeonato Brasileiro, 9 vitórias pelo Campeonato Brasileiro, 2 vitórias pelo Campeonato Paulista. Como fica a situação do Corinthians se esse impeachment efetivamente acontecer? O Fabinho Soldado vai continuar como diretor de futebol do clube, como executivo de futebol do clube, ou ele vai sair junto com Augusto Melo? São algumas perguntas que ainda não dá para responder, né? Só saberemos de fato se de fato acontecer o impeachment do presidente do Corinthians. Corinthians que venceu a equipe do Velo Clube pelo placar de 2-1, né? A primeira vez que o time titular do Corinthians jogou no Campeonato Paulista. Os reservas haviam atuado contra a equipe do Bragantino. O time titular jogou contra o Velo Clube e o time titular venceu pelo placar de 2-1, gols do Igor Coronado e do Thales Magno. O Igor Coronado que marcou um golaço de falta e fez uma grande partida, uma grande exibição, uma excelente notícia para o torcedor corintiano, porque o Rodrigo Garro vai ficar um tempo longe do Corinthians. O Rodrigo Garro deve ficar longe do Corinthians até o mês de fevereiro. Ele deve ficar fora, afastado do Corinthians, por causa de uma contusão no joelho direito. Enquanto isso, o Igor Coronado será o seu substituto no time titular corintiano. Outra boa notícia é o Thales Magno, que já marcou o segundo gol dele no Campeonato Paulista. Havia marcado contra o Bragantino e agora marcou contra o Velo Clube. Vai ganhando espaço no time comandado pelo Ramon Dias. Vai brigando pela posição de titular no time comandado pelo Ramon Dias. O Memphis Depay também fez uma boa atuação, entrou no segundo tempo, jogou muito bem, jogou como meia, né, atacante, não jogou como centroavante, jogou como meia atacante no lugar do Igor Coronado. Ele entrou exatamente no lugar do Igor Coronado e jogou muito bem o Memphis Depay. O técnico Ramon Dias vai continuar com o rodízio de jogadores, visando a sequência do Campeonato Paulista. Na quarta-feira, o jogo será contra o Água Santa, na Neoquímica Arena. E para esta partida, o Corinthians deverá colocar o time reserva.
o time que jogou contra o Bragantino deverá ser o time que jogará contra a equipe do Água Santa. O Água Santa que perdeu pelo placar de 6-0 para a equipe do Mirassol ontem pelo Campeonato Paulista. Então, é um time fraco. O Corinthians tem tudo para conseguir a vitória, mesmo jogando com o time reserva. Por que vai jogar com o time reserva? Porque o Ramon Dias vai poupar os titulares para o clássico contra o São Paulo no próximo domingo, jogo que será realizado no Morumbi. Esse sim, um jogo importante, é o primeiro clássico do Corinthians no Campeonato Paulista e o Ramon Dias vai fazendo esse rodízio, priorizando o condicionamento físico dos jogadores. E é claro, vai priorizar a partida, o clássico do próximo domingo contra o São Paulo. Os principais jogadores do Corinthians serão escalados na partida contra o São Paulo. Fica a expectativa também da volta do goleiro Hugo na partida contra o São Paulo. O goleiro Hugo que ficou de fora dos 2 primeiros jogos do Corinthians por causa de uma crise de amidalite. Ele está com amidalite, por isso ele ficou fora dos 2 primeiros jogos da equipe do Corinthians. Salve fiel, salve nação corintiana, sejam bem-vindos ao canal Alerta Corinthians. Começando aqui mais um pós-vídeo aí, reação do Chico Garcia e também do Cereto, né? Falando um pouco mais do impeachment do Augusto Melo. O impeachment do Augusto Melo que aconteceu aí, cenas lamentáveis, né? Teve briga generalizada aí com o Romeu Tuma Júnior, inclusive o Augusto Melo querendo tirar aí o Romeu Tuma da presidência aí do Conselho Deliberativo do Corinthians, né? A identidade corintiana esteve lá, trouxe algumas imagens de brigas aí entre os dirigentes corintianos. O que aconteceu é que a votação do impeachment foi adiado para uma próxima data, ainda sem o dia a ser confirmado, né? Mas o Augusto Melo vem aí lutando para não ser impeachmentado e ser afastado da presidência do Corinthians. O Corinthians vive um bom momento dentro de campo, né? Tomara que isso aí não reflita nos jogadores, né? E nem na comissão técnica. Eu acho que o Ramon Dias tem que blindar os jogadores aí para não respingar isso no elenco corintiano, porque o Corinthians vem jogando muito bem nos jogos que tem, né? E a diretoria do Corinthians, junto com os dirigentes, tem que haver aí, porque, poxa, Corinthians tudo bem dentro de campo e fazendo essas barbaridades aí fora de campo nos bastidores, né? O Rubão foi bastante cobrado pela torcida, né? A torcida do Corinthians cobrou muito. Na verdade, a torcida do Corinthians fez vários protestos lá em meio ao Parque São Jorge, não declarando apoio para o Augusto Melo, mas condenando aí essa votação, né, do impeachment, né? Porque às vezes pode ocorrer um impeachment e o Augusto Melo ser aí absolvido, não ter culpa nenhuma, ou não ter culpa, ou como pode ter culpa também, né? Mas esperaria ver aí as investigações, né, que estão acontecendo no caso Vai de Bet. O que você acha de tudo isso aí? Deixa seu comentário, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deus abençoe cada um de vocês e que o bom Deus venha aí trazer prosperidade e saúde na família de vocês, tá bom? Deus abençoe cada um, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!